Fala, Caveira, sempre bem? Sempre bem. Bom, fazer uma reflexão com vocês. E você que já é policial, uma reflexão boa. Você que não é, também uma reflexão boa. E você que vai fazer o exame psicológico da Polícia Militar, também uma reflexão que vale a pena a gente aqui fazer parte, né? Então é para todo mundo esse vídeo aqui, né? Vocês sabem que eu atuo como policial, mas também como neuropsicólogo e tenho percebido nesses tempos difíceis que passamos que algo em específico tem afetado a saúde mental das pessoas, bem como as suas relações interpessoais. E então resolvi fazer um vídeo para a gente refletir sobre o assunto. Um assunto polêmico, mas que vale a pena, né? Pornografia. Pornografia é uma palavra de origem grega, a junção de duas palavras, pornos e graphem. Pornos é prostituição, graphem traduzindo seria mais ou menos gravação. Então, traduzindo ao pé da letra, de forma bem esdrúxula e simples para a gente aqui, seria a gravação da prostituição. É provado cientificamente que a pornografia age na mesma área do cérebro que as substâncias danosas, como as drogas, por exemplo, sejam elas lícitas ou ilícitas, né? E especificamente no núcleo accumbens, e mais específico, é um nome difícil, né? Mais especificamente também no estriado ventral. Esse estriado ventral tem a ver, esse sistema faz parte do sistema límbico, é um nome complicado também, mas é só para ilustrar. Esse estriado tem a ver com a questão de recompensa, para eu me condicionar a se tornar a condicionar o meu comportamento a ser repetitivo, ou seja, há uma possibilidade de vício, prazer e o vício também nessa área, né? Ou seja, essa área é onde as drogas atuam, que também a pornografia. Ou seja, anatomicamente falando, né, neurologicamente falando, a pornografia age na mesma área do cérebro que as drogas, ok? E em 2013, a Universidade de Cambridge descobriu que a pornografia, de forma análoga às drogas, tende a reproduzir os mesmos comportamentos que alguém que é viciado em alguma droga ilícita ou uma droga lícita, como o álcool, por exemplo. Ou seja, nós percebemos que anatomicamente, neurologicamente, a droga afeta da mesma forma que a pornografia, ou vice-versa, né? Mas que também, de forma comportamental, a pornografia também tem os seus mesmos efeitos. Por exemplo, alguém que é viciado em álcool tem a sua angústia, tem o seu sentimento, o seu gatilho e os seus trejeitos comportamentais de alguém viciado, né? E quando ele está em abstinência, que é o tempo de lacuna sem uso, ele também vai ter aquele comportamento que já é esperado da abstinência. Assim também funciona com os viciados em pornografia. Ou seja, neurologicamente falando, de forma anatômica falando, a mesma base atingida cerebral das drogas também é atingido pela pornografia. A atuação cerebral é na mesma região. E também, de forma comportamental falando, é a mesma forma que as drogas, também a pornografia age, ok? E aí, indo mais para frente, já para o campo emocional, histórico também, nós conseguimos perceber quando que foi o rastreio do começo da pornografia na história da humanidade, né? Eu trouxe para vocês um trecho de um livro que é de um filósofo brasileiro, a gente tem que ressaltar, né? Não é sendo ufanista não, mas vale a pena, né? E é um filósofo de 90 anos, nasceu em 1930, é o professor Reinaldo Aloysio Ullmann. O professor Ullmann, ele está vivo ainda, tem 90 anos, ele é da PUC, do Rio Grande do Sul, filósofo. Recomendo vocês acompanharem ele, é um senhor já de muitos livros publicados, e um dos livros que eu recomendo vocês lerem dele é o livro sobre Amor e Sexo na Grécia Antiga, de 2005, publicado em 2005. E nesse livro ele traz um trecho que eu escrevi aqui para vocês, que era sobre os antigos babilônicos, né? Fazendo um rastreio histórico de quando nasce a pornografia, né? E esse rastreio histórico da origem da pornografia entre os babilônicos, onde a mulher, pelo menos uma vez na vida, ela tinha que passar pelo templo de Afrodite, sentar no templo de Afrodite, pelo menos uma vez na vida ela tinha que fazer isso, né? E aí ela esperava algum estrangeiro, algum viajante passar pelo templo de Afrodite, né? E ter uma relação, uma cópula com ela, e naquele momento ela quando terminava todo aquele intercurso sexual, ela
pegava o dinheiro, porque era pago, isso era feita uma oferenda para essa mulher, o viajante ou o estrangeiro fazia uma oferenda, e ela pegava essa oferenda e parte ela dava para a Afrodite em oferenda, né? E depois dessa cópula concluída, ela voltava às suas rotinas normais, né? As suas rotinas da vida normal. Se ela casada, ela voltava para o marido, e assim, se era mãe, ela cuidava dos filhos, porque isso era hábito cultural religioso da antiga Babilônia. Nós estamos falando aqui de aproximadamente 539 a 2.300 anos antes de Cristo. É um rastreio bem longe, bem longínquo, né, histórico. Mas cabe para a gente essa reflexão, porque neste momento nós conseguimos catalogar, observar a origem da comercialização da prostituição, né? Ainda que tinha uma conotação religiosa, né, uma conotação do sagrado por detrás, porque era Afrodite, a deusa de influência grega que influencia os babilônicos. No entanto, há uma comercialização, porque tinha que ser feita uma oferenda para a deusa e também a mulher que estava se oferecendo o seu corpo para o ato sexual, ela tinha que receber. O estrangeiro que não pagasse era penalizado pelos deuses, especificamente pela Afrodite. Então tinha que fazer a oferenda, tinha que pagar, né? Então nós estamos começando a observar, estou cansado que eu trabalhei na polícia hoje, tá, pessoal? Tá tarde já, estou gravando esse vídeo à meia-noite, então estou meio grogue, mas vamos lá. Nós conseguimos observar quando que é o rastreio histórico dessa primeira cena de ato de pagar, comercialização do sexo, né? A comercialização do sexo. Bom, observamos e catalogamos quando surge a comercialização do sexo. Jean Baudrillard, que eu já citei em um outro vídeo, filósofo que eu gosto muito, francês, morre em 2007, que é um dos caras que dá a ideia para surgir o filme Matrix. Ele tem uma ideia chamada hiperrealidade, no qual, hoje, já fazendo um salto histórico, né, saindo da Babilônia e vindo para a pós-modernidade, hoje nós vivemos a época da hiperrealidade. A hiperrealidade, o que é? As coisas que ele fala simulacro, né? As coisas falsas, as coisas sintéticas têm mais valor do que as coisas reais, né? Isso é uma característica da pós-modernidade. Essa é uma característica dos tempos de hoje. Por isso que as redes sociais binga tanto. Por isso que o youtuber tá tudo milionário. Menos eu, claro, né? Mas tá tudo ricos, cara. Então por que o mundo virtual, o mundo sintético, o mundo das aparências virou mais? Porque é uma característica da pós-modernidade, que é influenciada pelo consumo e é uma sociedade das aparências. Isso nós falamos bastante em outros vídeos aqui no canal, né? Mas vamos lá. Ou seja, juntando essa característica, já com um processo histórico de comercialização do sexo, né, nós temos também o advento da tecnologia. Em 1800, eu anotei aqui para não esquecer, né, para falar para vocês. Em 1800, onde eu anotei, meu Deus do céu? Está em algum lugar aqui. Em 1826, que eu anotei em algum lugar, mas não sei onde eu anotei. Em 1826, surge o advento, aqui eu anotei, de um francês chamado Joseph Nicephore. Não sei se a pronúncia é essa, não sei falar francês, né? Em 1826, ele surge com a invenção da tal da máquina de tirar foto, né? Então, neste momento, com a invenção da máquina de tirar foto, nós temos o registro das primeiras fotos pornográficas na história da humanidade. Ou seja, começa a atiçar o homem, né? O homem que eu falo em tanto sexo masculino quanto feminino, o homem eu falo como espécie, a aguçar a libido através da foto, das imagens, coisa que não tinha antes, ok? Então juntou a fome com a vontade de comer, ocorre um processo histórico de advento da tecnologia, ocorre já um processo histórico no qual o homem já comercializava, já havia prostituição por conta da sexualidade. Então, e aí por realidade, que é a sociedade atual, que potencializa a sociedade das aparências, que o virtual tem mais valor do que o real, já juntou esses fenômenos todos no nosso tempo atual. Então eu faço parte da geração que encontrou, foi uma confluência de todos esses fenômenos sociais, antropológicos, psicológicos que estão desembocando. Estamos passando por isso. Somos essa geração que está no meio desse balaio de gato, né? E nesse balaio de gato, nesse processo histórico, foi uma potencialização, então, né, da pornografia. E eu trago números para vocês aqui. Quais os números que eu trago? Olha só, 12% dos sites no mundo inteiro, né, são sites voltados à pornografia.
Ah, mas só 12%? Mas aí vai para os números. São aproximadamente 76 milhões e 200 mil sites no ar voltados à pornografia. E tem mais dados aqui ainda, eu não paro por aqui não. Ó. Segundo dados do não sei se é Porumbi, um site de pesquisa pornográfica que eu pesquisei para fazer o vídeo para vocês. Segundo dados desse site, em 2019, houve 42 bilhões de acesso anual, né, em 2019, por conta em sites pornográficos. Ou seja, o mundo está consumindo a pornografia. Né? Houve um aumento, então, de 33% em comparado ao ano anterior, 2018. Então, está aumentando drasticamente, né? Está aumentando ainda mais agora. Por que eu estou fazendo esse vídeo agora? Porque nesse ano de 2020, com as pessoas reclusas, distantes socialmente, onde as redes sociais ganham mais força e poder, este número, sem sombra de dúvidas, aumentou. Não tem pesquisa ainda sobre isso, mas sem sombra de dúvidas, aumentou e muito. Isso aqui eu faço uma aposta sem medo de errar. Né? E dados ainda, nas pesquisas numéricas ainda, no Brasil, nós temos aproximadamente, o Brasil é o país que mais consome pornografia no mundo, só estamos atrás, não mais que consome, né? Quem consome mais é os Estados Unidos, em primeiro lugar, mas estamos atrás apenas dos Estados Unidos, que é o maior consumidor de pornografia no mundo, né? O interessante do Brasil, abre aspas aqui no assunto, né? O interessante no Brasil é que, apesar de ser o país que, segundo lugar, que mais consome pornografia no mundo, é o país que também mais consome um tipo de pornografia específica, que é a pornografia do público trans. Então, os homens brasileiros, nessa pesquisa feita por esse site, os homens brasileiros são os homens que mais consomem pornografia transexual no mundo. Está em primeiro lugar o Brasil. No entanto, há um paradoxo, uma contradição, que o Brasil também é o país que mais mata transexuais no mundo. Ou seja, é um país que mais consome vídeos pornográficos transexuais no mundo, no entanto é o país que mais criminaliza, discrimina os transexuais. O que é isso? Né? O homem brasileiro é meio confuso, o homem brasileiro é meio hipócrita, não quer se assumir, não sei, está muito estranho esses dados, né? Dá para a gente fazer essa reflexão. E aí voltando, saindo dos números, né? Sentir prazer virtual, o que é isso, Caio? Por que você está fazendo esse vídeo? Quais os danos que isso causa na mente das pessoas, né? É provado, isso nós conseguimos observar, que já como eu falei para vocês no começo do vídeo, que a pornografia age na mesma área do cérebro que a droga e se torna um vício, porque nada libera no organismo humano tanta dopamina, serotonina, oxitocina, hormônios que faz você se sentir bem, como o orgasmo, tanto na mulher quanto no homem, né? O orgasmo é uma explosão em curto espaço de tempo de prazer, de sensação de bem-estar e tudo mais, né? E a pornografia, quando o cara ou a mulher, ela entra na frente do computador, celular, sei lá, e se masturba procurando o prazer próprio, naquele momento ela está condicionando o cérebro à virtualização do prazer simplificado. Por que isso? É o egoísmo, uma característica da sociedade pós-moderna atual. Egoísmo, egocentrismo. A vaidade, eu em primeiro lugar, o outro que se lasque é eu, e ponto acabou, e é eu, e ponto acabou, e é eu, e ponto acabou. Né? Tendo em vista isso, né, no qual eu não preciso cortejar a minha esposa para ter uma relação com ela, porque a relação, a cópula, né, falar bonito para vocês, a relação sexual entre um homem e uma mulher, a não ser que seja um ato pago de prostituição, né? Mas seja uma relação de incomum acordo por sentimentos lindos, como amor, paixão, algo do tipo, precisa ser galanteado. De ambas as partes, o homem e a mulher se galanteia, se admiram e cria ali um clima bom e tal, e tem a cópula que é um prazer mútuo, dando prazer e oferecendo prazer pro outro. Isso aqui é um amor real que agora virou até platônico, né, mano? Nem existe mais isso. Raro existir, né? Porque o amor hoje da pós-modernidade, infelizmente, é o amor sintético, o amor que eu quero para mim, eu procuro me satisfazer e pronto, acabou e que se lasque o outro. Isso gera, na pós-modernidade, uma geração
que a gente vê crescer muito, que são as pessoas que infelizmente têm ejaculação precoce, os homens que têm ejaculação precoce e tantas outras problemáticas, porque eu sou em primeiro lugar. E aí é um vídeo que eu fiz aqui no canal, que eu falo sobre Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, psicoterapeuta, uma história linda, ficou preso em campo de concentração, mas essa é outra história, que ele fala da intenção paradoxal. Ele dá até um exemplo disso dele no livro, que é Em Busca do Sentido, que ele fala sobre o problema da ejaculação precoce não é porque ele quer prazer, ele se coloca como centro do prazer na relação interpessoal com a mulher, né? Então ele se coloca no centro do prazer, então quando ele vai, o prazer se torna um alvo para ele, quando ele quer prazer, e aí ele não aguenta os primeiros minutos e ele já tem o orgasmo. Ou seja, o ideal numa relação é quando eu estou para oferecer prazer para o outro. Relacionamento interpessoal, que mais é prova nos psicólogos da Polícia Militar, né? Eu não tenho isso, eu quero prazer para mim. A relação sexual, eu já entro nela para ter prazer para mim, o outro é que se lasque, né? Esse é o grande problema. E a virtualização está nisso, né? Quando eu tenho prazer e me masturbo em ver vídeos pornográficos, né, na internet, eu não preciso galantear ninguém. Eu não preciso convencer a minha esposa a ter relação comigo. Eu só tenho a relação aqui e eu tenho uma relação de prazer comigo mesmo. Ah, mas eu tô vendo ali uma mulher, eu tô vendo ali um homem, eu tô chegando... Não, você não tá vendo nada, você é um espelho narcísico. A tela de computador, a tela de celular, nas relações sexuais, é um espelho narcísico, é um espelho que reflete o meu próprio ego. Eu tô tendo, no fundo, sabe com quem que eu tô tendo a relação? Essa relação sintética é comigo mesmo. Eu estou me relacionando sexualmente comigo mesmo. Olha o nível que nós chegamos. E tem um filme que está na Netflix, eu esqueci, eu sou muito ruim de nome de filme, mas tem um filme que está na Netflix, que fala sobre isso. O camarada, ele se apaixona por uma caixinha de inteligência artificial lá. Eu esqueci até o nome da boneca lá, do robozinho lá. E tem uma cena interessante do filme que acaba a bateria e ele entra em colapso. Meu Deus, a minha mulher morreu. Não, ele tem que correr lá para a loja para dar carga no bagulho lá para o negócio voltar à vida, né? Entre aspas, e ele está apaixonado. Onde ele vai, ele fica conversando com a mulher virtual. Porque a mulher virtual é um programa de inteligência artificial que foi criada especificamente para aquele cidadão para preencher o tempo inteiro o ego dele, coisa que uma outra parceira real jamais ia fazer, porque minha esposa é só pau o dia inteiro, reclamando o dia inteiro, pau, e eu tenho que estar lá segurando um tranco, falar que te amo, mesmo levando pau o dia inteiro. E é isso, é ter relação humana, isso é maturidade, saber lidar com o diferente, e mesmo assim amar o diferente, e oferecer prazer pro diferente, né? O problema é que nas relações sintéticas na qual nós vivemos hoje, a ideia de alteridade, conceito antropológico, né? Palavra difícil, a alteridade está banalizado. O que é a alteridade? É essa relação de se comunicar com o próximo, de ter uma relação interpessoal, de ter uma relação com o outro. É um construto social no qual há relações interpessoais. Isso na pós-modernidade não existe. É cada um por si, mano. Tem problema com máscara aqui, o cara já quis comprar tudo que é máscara lá, problema com remédio, compra tudo aqui, a vacina lá que se dane, e não estamos nem com nada. Cada um por si, se lasque o mundo. Tá mais ou menos assim, né? E assim também está sendo nos atos sexuais, infelizmente. E isso tem afetado drasticamente, eu trouxe aqui alguns problemas, né? Tem afetado drasticamente os casamentos e a saúde mental das pessoas. Porque quanto mais eu mesmado eu fico, mais em si mesmado, mais egocêntrico, mais egoísta, mais fechado em mim mesmo, menos eu paro de olhar para o próximo, para o meu esposo, para minha esposa, para os meus filhos, e isso se torna um vício terrível, que vai afetar na sua área, várias áreas, várias facetas da sua vida, do seu ser. Vai afetar a certeza na sua saúde emocional, que vai desencadear para a financeira, que vai para a espiritual, que vai para a familiar, que vai para a social, que vai para a profissional, que vai para a financeira, e aí vai embora. Então é um mal que vai correndo por dentro, é um vício, todo vício é assim. Quais são os sintomas que dá sinal de que é um vício já a pornografia? Né? A ausência de desejo pelo outro. Tem gente que o cara está tão viciado em pornografia que ele tem mais prazer em ver vídeo pornográfico do que ter relação com a mulher ou com uma mulher de verdade. Ele prefere ter relação com o computador, né? Se masturbando vendo o tal do vídeo, do que ter relação com o outro. Aí já é um sintoma claro de vício. A disfunção erétil, e tem um nome meio complicado, que é anorgasmia, que também pode ser uma doença
que você desenvolve por conta do vício em pornografia. E a ausência de libido também pode ser um sintoma, né? E também tem os problemas físicos, né? Que é machucar o órgão sexual. Você, de tanto praticar, porque é um vício, de tanto praticar a masturbação vendo pornografia, você pode machucar o órgão sexual, e existe muito. E vocês estão achando que não tem? Mas tem, e demais. Beleza? E aí tem uma pesquisa interessante para acabar as pesquisas, né? 10% dos homens em uma pesquisa feita afirmam não ter nunca procurado na internet algo pornográfico, que eu duvido, né? Mas tudo bem. 10% dos homens afirmam nunca ter procurado. No entanto, esse número já muda quando é para mulher, né? Para mulher, de 30% a 40% das mulheres afirmam que nunca procuraram algo pornográfico na internet para assistir. Tá difícil hoje, hein? Cansaço. Acordei 3 da manhã, né? 3 da manhã, não é 3 da manhã, 3 da manhã. A mulher, de 30% a 40% das mulheres alegam que nunca procuraram algo pornográfico na internet para sentir prazer, né? Isso tem uma explicação básica e simples, né? O homem é mais visual, a libido do homem é ativada pelo estímulo da visão. A mulher, ela é mais auditiva e sensitiva. A mulher sente mais prazer em ouvir e em toque, né? Então, evidentemente, elas são menos encantadas por esse vício, mas são afetadas também, porque ela tem um aumento, como eu falei para vocês no começo do vídeo. Isso também tem uma explicação além dessa questão de diferenças sensoriais de homem e mulher. É que a gente vive uma sociedade patriarcal, no qual para o homem praticar masturbação desde pequeno é algo bom, o pai incentiva, vai lá, meu filho é machão, pratica masturbação, e quando a menina pratica masturbação, ela é condenada pelos pais. Então tem essa questão patriarcal também, que eu não quero criar polêmica se é certo ou errado, isso aí eu só estou falando que existe, tá bom, na sociedade, beleza? Cada um tem seu ponto de vista. Então, nós estamos numa geração autossexuais. O que é uma geração autossexual? É uma geração que se satisfaz por si só, não precisa do outro. É o ápice do egocentrismo social. Por isso, gente, que a depressão, a ansiedade, por isso que o suicídio tem aumentado drasticamente. Eu tinha feito um vídeo no começo do ano, antes dessa crise aí. Não pode falar a palavra, senão corta a possibilidade de crescer o vídeo, né? Era uma pessoa se matando a cada 40 segundos, segundo a OMS. Depois de tudo isso que a gente está passando, infelizmente aumentou ainda mais o número de suicídio, né? São questões como essa. Isso aqui não é um fator só, são complexidades estruturais na sociedade que vão acontecendo, que vão estimulando o afastamento, a desumanização, o afastamento de mim, para quebrar o português, de mim comigo mesmo, né? É um afastamento do Caio com o Caio mesmo. Eu perco o sentido de quem eu sou, não sei quem eu sou, estou perdido. E é triste. Nós temos, aí na PM isso reflete como? Caio, o que tem a ver com o exame psicológico? Falta de relacionamento interpessoal pode ser um sintoma disso aí também, né? É um sintominha para você aí, tá? Então é isso. A OMS, Organização Mundial da Saúde, relata o que é uma relação sexual saudável. É uma relação que não causa dano físico ou mental a você e nem a outro, e que, se for possível, encontre, aqui é o que eu estou acrescentando, se for possível, tenha a participação do outro, porque aí é uma relação humana, natural, né? Fica mais legal assim, né? A Freud falava sobre a repressão sexual, né? Eu acredito que a virtualização da sexualidade, a pornografia, como a gente está falando, e tudo isso, e tantas outras coisas, tem muito a ver com a repressão sexual que pode ser reprimida de forma escondida no vídeo. Ninguém está vendo. Então, as fantasias mais malucas que eu tenho, uma sociedade doente, eu vou praticando ela vendo os vídeos. O cérebro, já fiz um outro vídeo falando que não sabe diferenciar o que você pensa é real ou mentira, para o seu cérebro tudo é verdade, né? Então eu fico satisfazendo minhas coisas malucas na cabeça vendo o vídeo. Só que depois, quando eu vou para o campo real, eu vejo que o campo real não tem graça. Então eu prefiro ficar na virtualização e imaginando as coisas malucas na minha cabeça. Uma sociedade doente é o que a gente está estimulando e vivendo. Pornografia é só um sintoma de tudo isso, né? É triste.
É triste. Tá bom? Essa é a reflexão. E eu queria acabar com a reflexão com vocês, para não ficar muito longo o vídeo, senão ninguém assiste, né? 1 Coríntios 6,12, uma carta do apóstolo Paulo, né? A cidade de Corinto. É lindo. E ele diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém. Beleza, galerinha? É isso que eu tenho para falar para vocês. Reflita, se você conhece alguém que está nessa dificuldade aí de vício, porque é um vício danoso ao cérebro humano, destrói a vida da pessoa, destrói casamento, é triste, gente, deixa a pessoa doente, tá bom? Converse com ela, indica o vídeo e faça alguma coisa que tenho certeza que pode ajudar. As relações humanas se ajudam assim, se preocupando um com o outro, indicando boas coisas para o outro, né? É isso. Sucesso, um beijo no coração, espero que essa reflexão possa ter ajudado vocês e prefira sempre o outro. E uma relação sexual saudável é aquela que eu entro para oferecer prazer e não para ter prazer. Beleza? Um beijo no coração, se inscreva no canal, dê um like no vídeo e indique o vídeo. Falou, galerinha, até mais.